Integração de frações racionais. Como a gente aprendeu a fazer a parte mais difícil, que é transformar frações racionais em frações parciais, agora a gente vai ver como integrar, que é a parte mais simples. Então, basta a gente resolver alguns exemplos para conseguir entender qual que é a lógica dessa integração. E o nosso primeiro exemplo é esse aqui, que por sinal a gente já fez no vídeo anterior, como ficaria essa fração aqui em parciais, certo? Eu vou refazer ela, eu não vou ficar explicando, eu simplesmente vou refazer ela e depois a gente pega o resultado e continua conversando. Vai ficar desse jeito aqui. Agora que a gente já reescreveu a nossa fração racional em frações parciais, a gente vai, de fato, resolver a integral. Ou seja, dizer integral de x sobre x² menos 3x mais 2dx vai ser o mesmo que dizer integral de 2 sobre x menos 2 dx mais a integral de menos 1 sobre x menos 1 dx. Melhor ainda, essas constantes, elas podem todas sair. Então, a gente vai ficar com o exercício assim. 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx menos a integral de 1x menos 1 dx. E essas duas integrais a gente já sabe resolver. Eu não vou fazer as duas, eu vou fazer um caso um pouco diferente. Reparem que, se a gente fizer o caso integral de 1 sobre x mais a, depois na resposta eu troco meu a por menos 2 e troco meu a por menos 1. Vai ficar bem mais fácil fazer. E como eu resolvo essa integral? Substituição, bem simplesinha, vai resolver. Eu vou chamar o u de x mais a, o meu du vai ser dx. Lembrando que basta derivar esse, constante é 0 e a do x é 1. Então, o preço a ser pago não tem preço a ser pago dessa vez. Isso ficaria integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u, a gente já sabe que é ln do módulo de u mais constante. Eu não vou querer u, eu vou querer x mais a. Mais constante. Repara que eu não estou fazendo caso qualquer, eu estou fazendo só os casos x mais ou menos alguma coisa. No nosso caso, esse a, ele é qualquer valor real. Então, uma vez que eu fiz essa pausa aqui, a gente vai poder voltar para a nossa integral. Então, como é que vai ficar essa conta aqui? A gente vai ter 2 vezes, bom, qual que é o valor dessa integral? ln de x menos 2, menos, que é o que a gente tem aqui. Qual é o valor dessa integral aqui? ln de x menos 1 mais uma constante. E tá aí, terminado o nosso primeiro exercício. Repara que a parte de integral é realmente muito fácil de se fazer. O maior problema tá em conseguir reescrever a nossa fração inicial nas frações parciais. Vamos para o próximo, que ainda está bem tranquilo fazer. Tá aí a letra B. Para quem não lembra, esse a gente também fez no videozinho anterior. Vou fazer de novo, mas não vou ficar explicando. É só para caso alguém tenha alguma dúvida em algum pedaço, pode ir acompanhando. Vamos fazer então.
Resolvendo agora a integral, o que a gente vai ter? A nossa integral inicial vai ser igual ao quê? Reparem que no exemplo anterior a gente já colocou essas constantes para fora da integral. A gente já ganha um certo tempo com isso, então vai ficar 1/3 integral de 1 sobre x mais 2 dx menos 1/3 integral de 1 sobre x menos 1 dx mais 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Reparem que, se a gente fosse lembrar lá do que a gente fez na outra, essa conta aqui, que vai dar ln de x mais a mais c, ela não vale para todos os nossos casos. Para esse caso aqui, de fato, ela vale. Para esse caso aqui também, mas para esse aqui não. Então, esse aqui, pelo menos, a gente vai ter que cuidar e resolver se a gente já tiver decorado o resultado dessas outras duas. Então, como fica de fato essa integral aqui? Como eu resolvo isso? Eu resolvo isso usando substituição simples. Repara que o meu u vai ser x menos 1 e o meu du vai ser igual também ao meu dx. Como é que vai ficar a nossa conta? Integral de 1 sobre u quadrado du. E aqui a gente não tem ln. Como que eu resolvo essa conta? Bom, primeiro eu coloco o expoente para cima, du, e depois a gente soma 1 e divide pelo valor. Então, é u na menos 1 dividido por menos 1. Ou ainda, esse menos 1 pode vir aqui do lado. Dividir por menos 1, multiplicar pelo menos 1, é a mesma coisa. Mais constante. O que nos dá que essa integral que a gente precisa calcular, ela vai ser assim, menos x menos 1 na menos 1 mais constante. Lembrando que essas duas a gente já sabe, então o modelo integral de 1 sobre x mais a dx a gente já sabe que é ln de x mais a mais constante. Como vai ficar o resultado da nossa integral? Vai ser 1/3 ln de x mais a, x mais 2 menos 1/3 ln de x menos 1, porque eu estaria resolvendo essa integral aqui. E a última, bom, ela vai dar essa resposta aqui. Então, seria menos x menos 1 na menos 1 mais constante. Então, repara que a gente tem que cuidar. Não é porque a gente fez um caso geral para um tipo de questão que a gente vai poder usar para todo tipo. A gente tem que prestar bastante atenção em como é a nossa integral. Então, reparem que, de novo, qual que é a parte difícil? É a parte de transformar as frações racionais em frações parciais. Depois, o resolver a integral. Enquanto isso, está bem simples. Vamos fazer mais um exemplo para a gente ver que continua não sendo complicado. Então, tá aí, tá a letra C para a gente resolver. Primeiro passo nesse aqui que a gente tem que cuidar é que o expoente do numerador é maior do que o expoente do denominador. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a divisão. Então, de novo, eu vou fazer umas continhas aqui para vocês acompanharem e a gente volta a conversar quando a gente tiver que resolver a integral. A gente acabou de dividir, ficamos com uma parte inteira e esse final aqui, ó, essa integral que nos sobraria, a gente já sabe resolver, ela já é um polinômio de grau 1, a gente não tem problema com isso. Então, a gente pode resolver a integral. Por quê? Porque resolver a integral de x ao cubo mais x dividido por x menos 1 dx é a mesma coisa que resolver a integral da parte inteira mais 2 vezes, porque esse 2 pode sair, 1 sobre x menos 1 dx. E a gente consegue resolver tudo diretão, já dando a resposta. Por quê? Integral desse, x ao cubo sobre 3, mais x quadrado sobre 2, que é desse, e a do 2, 2x.
mais 2 vezes. Bom, esse aqui a gente fez lá em cima, a gente já sabe que é ln de x menos 1 mais constante. E aí, terminamos de fato a letra C. Repara que pode acontecer isso. A gente tem divisão de polinômios aqui e acarretou que a gente não precisou usar parciais. O nosso foco nesse vídeo é divisão de polinômios. Pode acontecer a gente conseguir fazer direto, não tem problema. Vamos para o próximo, então. Aqui a letra D. O polinômio de cima já tem grau menor do que o polinômio de baixo, então tá ok. E uma coisa que cabe destacar antes da gente fazer todas as continhas mais rápido é que aqui a gente tem um x que a gente pode colocar em evidência. Então, quando todos os termos de baixo têm x, uma das raízes é o zero. Então, isso é uma coisa bem interessante. Vamos fazer as continhas e ver como é que vai ficar essa situação. Repara como foi tranquilo resolver esse caso aqui por sistema. Daria muito mais trabalho resolver ele por raízes. Então, por sistema foi bem rapidão. É aquele negócio, tudo depende bastante de qual exercício. Em todo caso, a gente ficou com esta situação. Nos resta agora resolver a integral. O que vai acontecer? Essa integral vai ser igual à integral de 1 sobre x dx mais a integral de x menos 1 sobre x quadrado mais 4 dx. Aí, essa aqui a gente já sabe e essa aqui ela é ruim. Mas eu posso trocar essa integral ruim por duas integrais um pouco mais fáceis. Por quê? Porque aquela soma que tem aqui em cima, eu posso separar em duas integrais. Então, vai ficar x quadrado mais 4 dx menos a integral de 1x ao quadrado mais 4 dx. Simplesmente separei elas. Por que eu fiz isso? Por duas razões. Primeiro, essa aqui, uma substituição simples vai resolver. Porque repare que a gente tem aqui embaixo a derivada sendo 2x, então a gente vai ter o preço aqui para ser pago para fazer uma substituição. E essa aqui, por incrível que pareça, a gente conhece qual que é a integral. Então, vamos fazer essa daqui separado para ver como é que fica. Como é que vai ficar, então, integral de x quadrado mais 4 dx. Bom, a gente vai chamar o u de x quadrado mais 4. O nosso du vai ser a derivada dessa parte, 2x, vezes o nosso dx. Esse 2 a gente não tem, então já vamos jogar ele para o outro lado, para ficar só o x dx. Lembrando que os x não podem passar. Então, a nossa integral vai ficar como? Integral de 1 sobre u meio du. Porque a gente tem que substituir o dx também. Na verdade, o x dx, que é o que a gente tem aqui. O meio vai para fora, então a gente vai ter meio integral de 1 sobre u du. E isso aqui vai ficar meia integral do ln de u, ou ainda x quadrado mais 4 mais constante. E tá aqui resolvido uma das partes. Reparem que é bem simples a gente resolver, a gente só precisa lembrar das regras anteriores. Em particular, a gente resolveu na aula 30, ou seja, ainda na aula de substituição, um caso especial que tinha um videozinho que tratava só desse caso aqui e mais um. E eu falei para vocês, inclusive, que ele ia aparecer em frações racionais. Então, o que acontece? Esse caso aqui,
a gente já viu, a gente já sabe como é que faz. Ele fica assim, 1 sobre A, arco tangente, de x sobre A mais constante. Então, a gente viu, eu não vou refazer, ele é meio chatinho de fazer, a gente tem que colocar o A quadrado em evidência, depois fazer uma substituição. Para quem não lembra, pode voltar lá na aula 30 ou ainda na aula sobre substituição, é o segundo videozinho, se eu não estou enganada. O que vai acontecer então? Como vai ficar a nossa integral de 2x quadrado menos x mais 4 dividido por x ao cubo mais 4x dx, vai ficar o seguinte, quanto dá essa integral? ln de x. A próxima, a gente acabou de fazer, é essa aqui. Então, é mais meio ln x quadrado mais 4, menos essa daqui. Como é que vai ficar? Quanto vale o nosso a? Lembrando que aqui a gente tem o a quadrado. Então, se aqui é 4, seria 2 ao quadrado, o nosso a vale 2. Então, seria menos meio arco tangente de x sobre 2, mais a nossa constante final. Deixa eu colocar ela aqui, que vai ficar mais bonitinho. A gente tem aqui, então, feito mais um exercício. Repare que, para a gente resolver, são duas etapas. A primeira, a etapa que normalmente é nova, que é a gente escrever frações racionais em frações parciais. E a segunda é usar o que a gente já vinha fazendo, que são várias integrais que a gente já sabe resolver. Então, essa é a ideia. Vamos fazer mais um último exemplo, que é a letra E. Repara que, pelo menos, os expoentes a gente já tem. Vamos ver qual que vai ser a encrenca desse. Primeiro, organizando como é que fica essa situação. Agora sim, calculando a integral, essa é a nossa integral. Reparem que eu fiz uma pequena modificação aqui no C, simplesmente para ter as duas bases 6 ali, para a gente conseguir simplificar um pouquinho mais a nossa conta. Esse exercício a gente vai ver que nem sempre, quando a gente chegar na integral, é tão simples de resolver. Mas, enquanto isso, a gente tem a seguinte situação. A gente tem 11 sextos, integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais 1 sexto, que é o que eu vou colocar aqui em evidência. Vai sobrar o quê? Vai sobrar x mais 9, x quadrado mais 2x, mais 3 dx. E o quanto que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar que a gente não vai ter fração. Aí o que acontece? Esse aqui a gente já sabe de cor e salteado como resolve. Aqui mora o problema. Na verdade, aqui moram dois problemas. Então, a gente vai acabar dividindo essa integral em várias integrais.
Então, como essa aqui a gente já sabe que vai dar ln de x menos 1, a gente vai se deter agora em resolver essa integral. Então, a gente vai dar um tempo aqui no nosso exercício e vai resolver a integral de x mais 9, x quadrado mais 2x mais 3. E por que essa integral é chata de resolver? Se vocês lembram, a gente fez um exemplo assim lá na aula 30, que fala sobre substituição. Como é que a gente fazia? Primeira coisa, a gente tinha que completar quadrados. Então, escrever x quadrado mais 2x mais 3. Inclusive, a gente acha que fez esse mesmo exemplo aqui. A gente pode escrever como x quadrado mais 2x mais 1 mais 2. E aqui a gente tem um quadrado perfeito, que é x mais 1 ao quadrado mais 2. Então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, a nossa integral, depois disso daqui, ela passa a ser integral de x mais 9, x mais 1 ao quadrado mais 2, dx. E aí que a gente resolve a primeira encrenca. Por quê? Porque agora a gente vai fazer uma substituição. Então, a gente vai ter u igual a x mais 1. Eu vou substituir aqui a parte de dentro. Vai ficar como? du vai ser dx. Olha que maravilha que a nossa conta parece. Substituindo, a gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter u ao quadrado mais 2 e aqui du. O problema é esse x. Como a gente faz com esse x? Bom, a gente vem aqui e diz que o x é u menos 1. Então, já fizemos o nosso primeiro puxadinho aqui. A gente vai escrever que o x é u menos 1. Simplesmente isolei o x. Então, a gente vai ter u menos 1 mais 9. Ou melhor, a gente vai ter u mais 8 dividido por u ao quadrado mais 2 du. E como a gente resolve essa situação aqui? Bom, primeira coisa, eu vou separar em duas integrais. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Integral de u sobre u ao quadrado mais 2 du, mais integral de 8 sobre u ao quadrado mais 2 du. Aí, que eu posso arrumar mais um pouquinho a minha conta. Ficaria a integral de u sobre u ao quadrado mais 2 du mais 8, integral de 1 sobre u quadrado mais 2 du. Aí, que a gente tem agora duas integrais. Essa daqui, por mais que ela pareça estranha, a gente conhece o valor dela. Ela é aquela propriedadezinha do arco tangente, que tem alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. Então, essa a gente já sabe de cor como fazer. Mas, para resolver essa daqui, a gente precisa fazer uma substituição de novo. Então, o que a gente vai fazer? Resolver ela separada. Chama de t u quadrado mais 2. Então, o nosso dt é 2u du. O 2 a gente não tem na nossa conta, então, meio dt é a mesma coisa que o du. Aí, resolvendo essa conta, a gente vai ter o quê? O meio eu já vou jogar lá para fora, a gente já entendeu que ele vai sempre sair. Vai ficar o du vai ser o nosso meio dt. Então, dt e não vai sobrar nada aqui em cima. E embaixo, t. Então, essa integral é meio ln de t mais constante, ou ainda meio ln de u quadrado mais 2 mais constante. Então, o que a gente vai ter agora é o seguinte. Essa nossa integral aqui vai ficar assim. Meio ln de u quadrado mais 2 mais 8 vezes essa integral, que é 1 sobre a. Bom, o nosso a é a raiz desse termo aqui, então o nosso a vai valer raiz de 2. Então, é 1 sobre raiz de 2, arco tangente de u, porque a nossa variável é u, sobre raiz de 2 mais constante. Qual que é o problema?
a gente não quer a variável u. A gente fez um pause para resolver essa integral aqui e a gente ainda não conseguiu terminar ela. O que acontece? A gente precisa substituir o u por x mais 1. Então, a gente vai ter no final que a integral de x mais 9 dividido por x quadrado mais 2x mais 3 dx é a mesma coisa que o quê? Meio ln de x mais 1 ao quadrado mais 2 mais 8 sobre raiz de 2, arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2 mais constante. E qual que é o nosso outro problema? É que esse valor aqui é só um parênteses da integral que a gente quer. Então, qual que é o resultado final dessa integral aqui? O resultado final vai ficar assim. 11 sobre 6 ln de x menos 1. Lembrando que essa parte ali é essa continha aqui, mais 1/6 de toda a resposta que a gente conseguiu por último. Então, aqui a gente vai ter mais 1/6 que vai multiplicar tudo isso daqui. Então, acho que vai faltar espaço. ln do módulo de x mais 1 ao quadrado mais 2, mais 8 raiz de 2, arco tangente de x mais 1 sobre raiz de 2, isso tudo mais constante, não pode esquecer o mais c. Então, reparem que nem sempre divisão de polinômios é fácil de calcular a integral. Tem muitos poréns, a gente tem que acabar separando em vários casos, porque a gente só sabe resolver os casos pequenos. Então, a gente tem que escapar de casos um pouquinho maiores para casos bem menores, onde a gente consegue. Então, a gente vai subdividindo a integral muitas vezes e acaba que ela fica grande e dando bastante trabalho. Mas as próximas agora é com vocês.